Raul, Figo, Zidane, Ronaldo e CR7. A história do Real Madrid é recheada de craques. Tantos craques que, se perguntarmos a um madridista, com certeza seria difícil escolher apenas um. Agora, mais uma super estrela é veiculada ao maior time do mundo. Mbappé está perto de ser anunciado como um novo reforço do time merengue, após uma novela extensa e conturbada. E mesmo antes do Mbappé, o time já figurava como favorito ao título da Champions League pelos próximos 10 anos. Muitas pessoas não prestam atenção, mas há um gênio dos negócios por trás de todo esse sucesso do Real Madrid nas últimas 2 décadas. O senhor Florentino Pérez Rodrigues. Florentino Pérez é um ex-engenheiro civil e ex-político. A fortuna de Florentino atualmente é estimada em 2,2 bilhões de dólares. Ele concorreu como presidente do Real Madrid em 1995, mas acabou perdendo. Florentino então traçou uma estratégia quase que infalível e acabou vencendo as eleições seguintes e tomou posse como presidente do Real Madrid em 2000, derrotando o então presidente Lorenzo Sanz. Florentino fez uma campanha focando nos problemas financeiros do clube e nas alegações de má gestão do presidente anterior, além de ter prometido também a contratação de Luís Figo, que era o atual melhor jogador do mundo da época e atuava pelo Barcelona, maior rival do clube de Madrid. Se eu sou presidente do Real Madrid, Luís Figo será jugador del Real. Eu les pagaria as quotas de sócios da próxima temporada. Só isso foi suficiente para inflamar os torcedores. Afinal, com uma promessa dessa, qual torcedor não votaria nesse candidato, não é mesmo? Eu votaria fácil. A primeira temporada. E logo em sua primeira temporada, na metade de 99 e 2000, Florentino herdou um bom time da gestão passada, contando com Casillas, Diego, Roberto Carlos, Guti, Morientes e Raul. Esse time era comandado pelo técnico Vicente Del Bosque e logo de cara já foi campeão da maior competição do mundo, a Champions League. Então é chegada a temporada de 2000-2001, onde Florentino então cumpriu a sua promessa de trazer Figo para o Real Madrid. Ele chegou do Barcelona pelo preço de 60 milhões de euros junto com Makelele. Ambos seriam peças importantíssimas nos anos seguintes. Porém, nessa temporada o time fracassou na Champions League e foi apenas campeão da La Liga. Já na temporada de 2001-2002, há quase 2 anos no cargo, o Florentino a essa altura já tinha resolvido os problemas financeiros do time, por isso era muito aclamado. Porém, essa temporada ficou marcada pelo centenário do clube e também a contratação de Zinedine Zidane, que chegava da Juventus com uma das contratações mais caras da época, valendo 77 milhões de euros aproximadamente. E novamente, o time foi campeão da Champions League, conquistando o seu 9º título da competição e dessa vez ganhando do Leverkusen por 2-1, com aquele golaço histórico do Zidane que todos vão se lembrar. Nessa temporada o Real também foi campeão da Supercopa da Espanha, porém passou um dos maiores vexames da história do clube na final da Copa do Rei. Após a final, já estava previsto para acontecer no Santiago Bernabéu, o Real Madrid enfrentou o Deportivo La Coruña e apesar de toda a festa já programada para a decisão, visando celebrar os 100 anos de história do Real Madrid, também o título da Copa do Rei, afinal todos acreditavam que o Real Madrid ia massacrar o time do La Coruña com seus galácticos, o Real foi derrotado por 2-1. Na época, o La Coruña vivia o momento mais vitorioso da sua história, depois de conquistar o único título da La Liga que eles têm na temporada de 99 e 2000 e tinha um elenco recheado de estrelas. Entre eles tinha o Mauro Silva e o Djalminha, que essa galera mais nova aqui não vai se lembrar, mas quem é das antigas vai se lembrar o quanto era danadinho o Djalminha. Com a derrota em pleno Bernabéu, essa data ficou reconhecida na Espanha como centenariaço, em referência ao famoso maracanaço da Copa de 1950, quando o Uruguai venceu o Brasil em pleno Maracanã na decisão, né? E aí é chegada a temporada de 2002-2003. Nessa temporada, o clube comandado por Vicente Del Bosque não teve tanto sucesso a nível intercontinental novamente, onde foi eliminado pelo Mônaco, que era treinado por Didier Deschamps, o atual treinador da França. E esse elenco do Mônaco era especial, contava ali com Evra, Juli, o ex-jogador do Real Madrid, Morientes, né? Também contou com Adebayor, que futuramente iria chegar a ser jogador do Real Madrid. Apesar do fracasso na Champions, eles foram campeões da La Liga, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes. Ronaldo Fenômeno também chegou nessa temporada da Inter de Milão por 45 milhões de euros, novamente uma das contratações mais badaladas da época, pois o Fenômeno chegava com o status de campeão mundial ao time. E ele correspondeu às expectativas, foi o artilheiro da equipe marcando 23 gols no ano. Um fracasso de Florentino. Já na temporada 2003-2004, a história começa a ficar um pouco conturbada.
Aqui então os Galácticos finalmente tinham tomado forma com a chegada do Beckham, que foi contratado do Manchester United por 37 milhões de euros. Porém, na opinião de muitos, aqui começava a má gestão de Florentino Pérez, que decidiu despedir o técnico Vicente Del Bosque, que conseguiu fazer a gestão desse elenco recheado de estrelas e ego inflado, para que o clube pudesse ganhar as 2 Champions passadas. Mas junto com a saída de Del Bosque veio a insatisfação de vários jogadores medalhões que solicitavam um maior salário e também estavam insatisfeitos com a diretoria, pois gostavam do treinador, a famosa panelinha, né? E dentre essa panelinha tinha Makelele, Morientes, McManaman e o brasileiro Sávio, que acabaram entrando numa barca de dispensas do time do Real Madrid, pois Florentino quis limpar o elenco dos jogadores indisciplinados, e o Real Madrid fracassou em quase todas as competições que disputou. Apenas foi campeão da Supercopa da Espanha, algo preocupante para uma equipe do tamanho do Real Madrid, né? Já a temporada de 2004-2005 foi de longe a pior temporada sob o comando de Florentino. O Real Madrid não conquistou nenhum título que disputou e teve 3 treinadores diferentes: José Antônio Conceição, Mariano Garcia e nosso querido Lucha, Vanderlei Luxemburgo. E todos foram demitidos de forma extremamente contestada e com desempenho duvidoso. A história do Lucha mesmo é algo doido de se pensar. O Real também desembolsou altas quantias de dinheiro em contratações como Michael Owen, centroavante do Liverpool, que chegou ao Real por 12 milhões de euros. Mas não teve tanto sucesso assim. Da mesma forma, Florentino acabou vendendo alguns jogadores a custo zero, dando prejuízo aos cofres do clube. A essa altura, Florentino já era muito contestado pela mídia e pelos torcedores espanhóis, que não contestavam sua habilidade como gerente. Afinal, ele era um ótimo gestor quando se tratava de finanças, pois expandiu a marca do Real Madrid ao redor do mundo inteiro, tendo seu maior lucro em atividades de marketing, tornando o Real Madrid uma das maiores marcas do mundo e muito forte no mercado asiático. Porém, quando se tratava de ser um gestor de futebol, o Florentino deixava a desejar, segundo alguns jornalistas. Afinal, o Real Madrid tinha um elenco extremamente badalado, caro, com nomes absurdos, mas que não ganhava nada. Assim como o time, Florentino começou a temporada de 2005-2006 extremamente contestado pela mídia, mas alguns torcedores ainda esperavam que esse time entregasse algo, pois nessa temporada fez contratações pontuais, gastando uma grande quantia em jogadores muito promissores e que já estavam dando resultados em seus clubes. Sérgio Ramos, Robinho, Júlio Batista, Cassano e Cicinho, que ao todo essas contratações custaram aproximadamente 89 milhões de euros aos cofres do clube madrilenho. Mas no fim da temporada acabou acontecendo aquilo que os torcedores mais temiam: mais uma temporada em que o Real Madrid amargava uma seca de títulos. Já era o 2º ano consecutivo sem ganhar absolutamente nada. E a coisa só se agravou mais porque o clube de Madrid viu seu maior rival, o Barcelona, ganhar a La Liga e a Champions League com o Ronaldinho voando e sendo o melhor jogador do mundo. E novamente o Real Madrid ficou apenas chupando o dedo. E aquela história que começou como gênio dos negócios, salvando o Real Madrid dos problemas financeiros e trazendo os maiores jogadores do planeta para o time, terminou com o Florentino Pérez sendo demitido do Real Madrid no dia 27 de fevereiro de 2006, como um dos piores presidentes do time. Mesmo tendo faturado 2 Champions League, não era o suficiente. O próprio Florentino reconheceu que a equipe necessitava de uma nova direção, o salvador da pátria. E nas temporadas de 2006 até 2009, sem Florentino Pérez, o Real Madrid conquistou apenas 2 La Ligas e uma Supercopa da Espanha. Desempenho basicamente igual de quando Florentino estava. Mas, por outro lado, viu seu maior rival novamente ganhar tudo que era possível, inclusive Champions League com Guardiola e Messi, e o Real Madrid necessitava de ajuda para ressurgir e sair da lama novamente. Foi aí então que a história ganhou um novo rumo. Em 14 de maio de 2009, Florentino anunciou a sua candidatura para a presidência do Real Madrid. E como ele era o único candidato capaz de fornecer as garantias necessárias para concorrer à presidência do Real Madrid, Florentino foi eleito novamente. Então começamos a temporada de 2009-2010. Com Florentino no comando, mas ela começou um pouco diferente, pois o time buscava ser novamente aquele Real Madrid que colocava medo nos adversários e era extremamente imponente em seu campo. Florentino novamente foi contestado, pois ele assumiu um elenco que tinha jogadores como Raul, Casillas,
Sérgio Ramos, Pepe, Raul Albiol e entre outros medalhões, e fez uma limpa logo na chegada ao clube, mandando jogadores extremamente importantes e promissores embora, como Huntelaar, Sneijder, Robben, Van Nistelrooy e Fábio Cannavaro. Esses 5 jogadores, poucas pessoas se lembram que eles passaram pelo Real Madrid, pois acabaram saindo pelas portas dos fundos nessa época. E Florentino não mudou a sua filosofia de montar os galácticos e contratar os maiores jogadores existentes do planeta. Também fez grandes contratações que surtiriam efeito no Real Madrid pela próxima década. Contratou Xabi Alonso do Liverpool, Karim Benzema, Kaká chegava do Milan como um dos melhores jogadores do mundo, pois havia ganhado a bola de ouro e custou 67 milhões de euros aos cofres do Real, e a contratação do Kaká foi até mais esperada e comemorada que a do próprio Cristiano, que com 24 anos chegou ao Real Madrid pela quantia de incríveis 94 milhões de euros, pois ele sim era o atual melhor jogador do mundo. E era a contratação mais cara da história. Porém, novamente o Real Madrid amargou mais um ano sem títulos e acabou perdendo a Copa do Rei nas quartas de final, e sendo eliminado na Champions League nas oitavas e ficando em segundo lugar na La Liga, perdendo para o Barcelona por uma diferença mínima de 3 pontos. Já na temporada seguinte, o Florentino trouxe um jovem técnico em ascensão que pouca gente conhece, né? Talvez não tenha vingado. É um tal de José Mourinho, para comandar esse time recheado de craques, que novamente haviam investido quase 100 milhões de euros para montar o time para essa temporada. Foram contratados nomes como Di Maria, Ozil e Khedira. Porém, em mais um ano, o Florentino era contestado pela mídia e pelos torcedores, pois seu time bilionário ficou novamente em segundo colocado na La Liga e foi eliminado na Champions League outra vez. Dessa vez passou um vexame enorme, sendo eliminado pelo seu maior rival na Champions League, o Barcelona, perdendo por 2-0 no Santiago Bernabéu e empatando por um taça novamente o Manchester United. Só que dessa vez sem CR7 e o time de Guardiola passou o carro. Após o vexame na temporada passada, 2011-2012 foi um divisor de águas para Florentino e o Real Madrid. Se há algumas temporadas atrás o artilheiro da equipe, Ronaldo Fenômeno, havia feito 23 gols no ano, Cristiano Ronaldo havia marcado 46 gols nessa temporada. E Ozil deu 19 assistências, seguido por Di Maria com 16 e Cristiano com 12, totalizando mais de 50 participações por gol do português no ano. É um absurdo. Então isso já dava indícios de que o Florentino tinha acertado na contratação, tinha acertado no dedo, mas o time precisava daquele algo mais. E o Real Madrid também conseguiu sair da seca de títulos com o José Mourinho, ganhando incríveis 46 jogos no ano e perdendo apenas 6. Acabou sendo campeão da La Liga com incríveis 100 pontos, porém o clube novamente caiu nas semifinais da Champions League, perdendo para o Bayern de Munique. E também foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei, e a Supercopa novamente perdeu para o Barcelona de Guardiola. Mais um ano se passava e mais uma vez o Real Madrid viu o Barcelona passar por cima do seu clube e ganhar títulos. A essa altura, a equipe catalã era a maior do mundo, contando com o Lionel Messi sendo o maior astro do seu time. Já em 2012 e 2013, o time que dava esperanças de ressurgimento na UTI do futebol, na temporada passada, novamente amargurou uma seca de títulos importantes. O Real Madrid apenas foi campeão da Supercopa da Espanha e acabou perdendo a Copa do Rei na final, só que dessa vez pro Atlético de Madrid. O time também foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund, novamente um time alemão, onde acabou levando uma goleada no agregado por 4-3, e na La Liga viu o Barcelona ser campeão novamente, batendo seu recorde de 100 pontos na temporada passada. Mas nessa temporada havia algo diferente, havia esperanças, pois o Real Madrid trazia uma jovem promessa, Luka Modric. Podemos dizer que aqui Florentino foi um grande gestor, por poucas pessoas esperavam o que viria a acontecer na temporada seguinte, e Modric também não chegava com status de craque. Ele havia feito uma grande temporada no Tottenham, mas foi uma contratação muito odiada pelos torcedores. Já na temporada de 2013-14, o Real Madrid não havia feito grandes contratações, apenas Carvajal, Isco e Gareth Bale, pela incrível quantia de 101 milhões de euros, que chegou para rivalizar com o Neymar, pois o Barcelona havia feito uma grande contratação trazendo o brasileiro do Santos. Florentino então mudou o rumo do clube no início do ano ao trocar o comando da equipe de José Mourinho por Carlo Ancelotti. E o Real amargurava uma seca de títulos continentais que já se estendia desde o último título no início da década de 2000. Mas Carlo Ancelotti foi o homem que chegou para domar o ego desse elenco repleto de craques e estrelas novamente, e assim ele conseguiu se sagrar campeão
campeão da Champions League em um dos melhores jogos da década. Nessa final absurda entre Real Madrid e Atlético de Madrid, o time merengue acabou sendo campeão com um gol de Sérgio Ramos, que até hoje é lembrado pelos madridistas como o minuto 93. Essa Champions ficou marcada pelo Real Madrid vencendo o seu bicho-papão, os times alemães, que haviam eliminado o Real Madrid nas Champions passadas. O Real venceu o Bayern no agregado por um incrível 5-0. Essa temporada definitivamente foi pro time merengue quebrar os medos e as barreiras que o travavam, pois também foi campeão da Copa do Rei, vencendo seu outro bicho-papão das temporadas passadas, o Barcelona, que já não contava mais com Guardiola. Foi uma final magnífica, com um golaço do Bale que ele sai do campo para ganhar na velocidade do Bartra. Florentino então conseguia sua redenção, vencendo a 10ª Champions League, e demonstrava que não era apenas um CEO de empresa, mas também um ótimo gestor de futebol, acertando na vinda de Ancelotti. Após a incrível temporada passada, era esperado que o Real Madrid tivesse uma nova temporada de sucessos, porém não foi o que aconteceu. O Florentino investiu novamente 100 milhões de euros em contratações como James Rodrigues e Toni Kroos, mas não foi o suficiente para ganhar títulos. O Real passou o ano em branco com Carlo Ancelotti e viu o Barcelona conquistar a Champions League, com o maior trio já visto da história, o MSN. Porém, não foi uma temporada para se jogar fora. Embora Ancelotti tenha sido despedido por Florentino, dois jogadores do trio do meio de campo que viria a fazer o Real Madrid voltar para o topo junto com o CR7 já estavam no elenco. Só faltava alguém disposto para organizar e administrar esses egos novamente. Já na temporada de 15-16, Florentino e Real Madrid não eram vistos com bons olhos, afinal, o time da Catalunha tinha novamente encantado o mundo e humilhado o time de Madrid nos clássicos. Mas Florentino fez novamente duas movimentações que o colocaram como o maior presidente da história do Real Madrid. E eu digo que foram as duas maiores contratações dessa época, na minha opinião, que sem elas o Real Madrid não seria o que é hoje. Ele contratou Casemiro do Porto por 15 milhões de euros e apostou no jovem técnico Zinedine Zidane para a vaga deixada por Rafa Benítez. E é doido demais pensar que a movimentação que precisava para o Real Madrid ser novamente a maior equipe do planeta custaria menos de 30 milhões, pois juntando a contratação de Casemiro e os salários do Zidane não chega a esse montante. E foram essas duas chegadas que, na minha opinião, mudaram o rumo da equipe para sempre. Casemiro havia saído do São Paulo muito contestado, mas enquanto esteve no Porto, ele evoluiu de uma forma absurda, se tornando um volante motorzinho que fazia o time jogar, mas ao mesmo tempo era destruidor de jogadas com um imenso potencial defensivo. Já Modric, que já estava no clube, mas não era aproveitado, era a cabeça pensante, o cara cerebral que fazia a bola correr. O Real já tinha James, porém o jogador não conseguiu desempenhar muito bem como ele fez na Copa. Zidane então enxergou essas características, esses detalhes dos jogadores no elenco, e foram as únicas mudanças que ele fez na equipe. Introduziu Modric e Casemiro, e foi o suficiente para tornar o Real Madrid novamente uma das maiores equipes já vistas no futebol. E após um ano, o clube voltava a encantar a Europa e satisfazer seu torcedor. Afinal, ganhar a La Liga é algo comum para eles, mas a Champions tem aquele algo mais. O desafio dessa nova temporada seria manter o bom desempenho que foi demonstrado na temporada passada e conquistar a Champions League outra vez, coisa que o Real Madrid não conseguia fazer nos últimos 16 anos. Ganhava uma, mas oscilava no ano seguinte e voltava para o fundo do poço. Dessa vez, Florentino teve uma abordagem diferente do que ele fez nas temporadas passadas. Não contratou ninguém, focou em manter os caras que fizeram a equipe campeã na temporada passada, e o resultado: em 60 jogos, o Real Madrid de Zidane venceu 44 jogos, empatou 11 e perdeu apenas 5, quebrando o recorde de José Mourinho, que eram de 6 derrotas na temporada apenas. Uma estatística dessa, o time venceu tudo o que disputou. O único título que o Real não venceu nessa temporada foi a Copa do Rei, mas todos os outros títulos, Champions, La Liga, Supercopa da UEFA e Mundial, o time de Florentino conquistou. Finalmente, Florentino tinha acertado na mão e montado o melhor time da história do Real Madrid, sendo bicampeão da Champions League consecutivo. Se na temporada passada já havia sido complicado melhorar essa performance, nessa temporada era praticamente impossível. Afinal, eles já tinham ganho tudo. O que poderiam fazer mais para melhorar? Não tem como, né? Mas Florentino e a equipe ainda tinham muitas ambições. Florentino Pérez seguiu a mesma linha da temporada passada. Não gastou rios de dinheiro com contratações, apenas focou em renovar com os campeões, novamente. E novamente o time foi campeão da Champions, Mundial de Clubes, Supercopa da UEFA e Supercopa da Espanha. Florentino e Zidane haviam conseguido algo nunca feito antes:
o tricampeonato consecutivo da Champions League, com o mesmo time, sem mudar uma peça do time titular. Nessa temporada, o time de Florentino atingiu o faturamento de 3,2 bilhões de reais, se tornando novamente o clube mais rico do mundo. E você se lembra quanto custou a Florentino 3 Champions Leagues consecutivas e uma receita de mais de 3 bilhões? Menos de 30 milhões de euros na contratação do Casemiro e do Zidane. Vocês podem até pensar e falar que foi gasto dinheiro com outros caras, como Cristiano Ronaldo e tudo mais, mas eu afirmo com 100% de certeza que sem essas duas peças o time não teria ganho esses títulos da forma que foi. Afinal, precisou de alguém que fizesse o feijão com arroz para entender o que faltava na equipe e resolver essa deficiência. Mas a temporada que terminava em lua de mel entre a equipe e os torcedores praticamente foi por água abaixo com o anúncio da saída de Cristiano e Zidane. Com a perda do seu maior jogador e talvez o maior técnico da história do Real Madrid, Florentino e o time se encontravam perdidos. Portanto, o presidente foi fazer aquilo que sabia de melhor: contratar jovens jogadores promissores. E no meio disso ele acabou trazendo Hazard, Vinícius Júnior, Militão e Rodrigo, juntamente com um dos melhores goleiros que eu já vi na minha vida, o Courtois. Ele realmente abriu os cofres que há 3 anos não era aberto tanto assim, e trouxe de volta o técnico Zidane em 2021, que já havia tido sucesso na equipe. Porém, Zidane teve algumas contestações após a saída de Cristiano. Como técnico da equipe, ele também não conseguia aproveitar Vinícius Júnior, que era a principal peça da equipe na época. O Real Madrid não teve muitos títulos com Zidane depois da saída de CR7, até que chegou a temporada de 2021-2022. Zidane havia pedido para sair novamente e Florentino precisava decidir quem seria o novo técnico. Foi então que ele recorreu à receita de sucesso das temporadas passadas, quando o Real Madrid estava quase 10 anos na seca de títulos e ele contratou Ancelotti. Novamente, o técnico italiano foi o escolhido para resolver esse problema e fazer essa equipe de jovens jogadores em reconstrução ao menos ter um entrosamento para disputar o campeonato espanhol e ser um dos principais candidatos ao título. No entanto, Florentino acabou perdendo peças-chave como Sérgio Ramos e Varane, mas por outro lado fez a contratação do zagueiro Alaba e também de Camavinga, outra jovem promessa que estava muito bem lá na França. E assim então foi montada a equipe para a temporada de 21 e 2022. Aqueles dois garotos, Rodrigo e Vinícius Júnior, então chamaram a responsabilidade para substituir o CR7 e inesperadamente essa equipe ganhou corpo de um jeito que acabou conquistando a Champions League, a La Liga e a Supercopa da Liga Espanhola. E da forma como foi essa conquista, surpreendeu muita gente, porque foi uma mescla de jovens jogadores com jogadores experientes como Benzema, Marcelo, Casemiro e Carvajal, mas o jeito que essa Champions se desenhou foi totalmente fora da curva, com viradas gigantescas, Rodrigo sendo o protagonista das viradas e Vinícius Júnior marcando o gol na final, pois o que esse elenco tinha apresentado nas temporadas passadas não era de longe esperado que eles fossem ganhar a La Liga ou a Champions, de forma soberana como foi, mas eles realmente fizeram isso. Levando tudo isso em conta, Florentino demonstrou que todas aquelas dúvidas do começo de sua carreira como presidente do Real Madrid eram piadas, pois todo mundo falha, mas o trabalho a longo prazo bem feito dá resultados. Afinal, Florentino não desistiu de sua filosofia de contratar jovens jogadores e jogadores com potenciais para serem os maiores do planeta, para fazer o Real Madrid ser a melhor equipe. Florentino de fato é um dos maiores gestores, se não o maior que o futebol já viu, pois o projeto do Real Madrid não há nada que se iguale na face da Terra atualmente, simplesmente é algo de outro planeta. E pode ter certeza que pelos próximos 15 anos essa equipe ainda vai dar muito trabalho.